Artigo 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no parágrafo 5 do artigo 33 desta lei. Parágrafo 1º. O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devida sobre a folha de pagamento dos seus segurados. Parágrafo 2. Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. Parágrafo 3. Para os fins desta lei, entende-se como cessão de mão de obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. Parágrafo 4. Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: limpeza, conservação e zeladoria. 2. Vigilância e segurança. 3. Empreitada de mão de obra. 4. Contratação de trabalho temporário na forma da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974. Parágrafo 5. O cedente da mão de obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para cada contratante. Parágrafo 6. Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo, observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do respectivo ato constitutivo, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, artigo 32. A empresa é também obrigada a, inciso 1, preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social. 2. Lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos. 3. Prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização. 4. Declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS. Vetado, incluído pela Lei nº 10.403, de 2002, 6. Comunicar, mensalmente, aos empregados, por intermédio de documento a ser definido em regulamento, os valores recolhidos sobre o total de sua remuneração ao INSS, incluído pela Lei nº 12.692, de 2012. Parágrafo 1. O revogado. Parágrafo 2º. A declaração de que trata o inciso 4 do caput deste artigo constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. Parágrafo 3º. Revogado. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Revogado. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Revogado. Parágrafo 8º. Revogado. Parágrafo 9º. A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso 4 do caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no artigo 32A desta lei. Parágrafo 10. O descumprimento do disposto no inciso 4 do caput deste artigo impede a expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Parágrafo 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das operações a que se refiram. Parágrafo 12. Vetado, incluído pela Lei nº 12.692, de 2012, artigo 32A, o contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso 4 do caput do artigo 32 desta lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se às seguintes multas, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, de R$20 para cada grupo de 10 informações incorretas ou omitidas e, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, 2 de 2% ao mês calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 1º. Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso 2 do caput deste artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo, as multas serão reduzidas, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo.
mas antes de qualquer procedimento de ofício, ou, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, e a 75%, se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Parágrafo 3º. A multa mínima a ser aplicada será de, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, R$ 1.200, R$ 200, tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, e, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009, e R$ 500, R$ 500, nos demais casos, incluído pela Lei nº 11.941, de 2009. Artigo 32b. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, cujas normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos estão definidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, a apresentar, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Inciso 1. A contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo e, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. 2. A folha de pagamento, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício, incluído pela Lei nº 12.810, de 2013. Artigo 32c. O segurado especial responsável pelo grupo familiar que contratar na forma do parágrafo 8, o do artigo 12 apresentará as informações relacionadas ao registro de trabalhadores, aos fatos geradores, à base de cálculo e aos valores das contribuições devidas à Previdência Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, e outras informações de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Previdência Social, do Ministério do Trabalho e Emprego e do Conselho Curador do FGTS, por meio de sistema eletrônico com entrada única de dados, e efetuará os recolhimentos por meio de documento único de arrecadação, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 1º. Os ministros de Estado da Fazenda, da Previdência Social e do Trabalho e Emprego disporão, em ato conjunto, sobre a prestação das informações, a apuração, o recolhimento e a distribuição dos recursos recolhidos e sobre as informações geradas por meio do sistema eletrônico e da guia de recolhimento de que trata o caput, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 2º. As informações prestadas no sistema eletrônico de que trata o caput têm caráter declaratório, constituem instrumento hábil e suficiente para a exigência dos tributos e encargos apurados e substituirão, na forma regulamentada pelo ato conjunto que prevê o parágrafo 1º, a obrigatoriedade de entrega de todas as informações, formulários e declarações a que está sujeito o grupo familiar, inclusive as relativas ao recolhimento do FGTS, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, parágrafo 3º. O segurado especial de que trata o caput deste artigo fica obrigado a arrecadar, até o 20º dia do mês seguinte ao da competência, redação dada pela Lei nº 14.438, de 2022. Inciso 1. As contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30 desta lei, incluído pela Lei nº 14.438, de 2022. 2. Os valores referentes ao FGTS, e, incluído pela Lei nº 14.438, de 2022. Inciso 3. Os encargos trabalhistas sob a sua responsabilidade, incluído pela Lei nº 14.438, de 2022. Parágrafo 4º. Os recolhimentos devidos, nos termos do parágrafo 3º, deverão ser pagos por meio de documento único de arrecadação, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 5º. Se não houver expediente bancário na data indicada no parágrafo 3º, o recolhimento deverá ser antecipado para o dia útil imediatamente anterior, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 6º. Os valores não pagos até a data do vencimento sujeitar-se-ão à incidência de acréscimos e encargos legais na forma prevista na legislação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza para as contribuições de caráter tributário, e conforme o artigo 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para os depósitos do FGTS, inclusive no que se refere às multas por atraso, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 7º. O recolhimento do valor do FGTS na forma deste artigo será acreditado diretamente em conta vinculada do trabalhador, assegurada a transferência dos elementos identificadores do recolhimento ao agente operador do fundo, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 8º. O ato de que trata o parágrafo 1º regulará a compensação e a restituição dos valores dos tributos e dos encargos trabalhistas recolhidos no documento único de arrecadação, indevidamente ou em montante superior ao devido, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 9º. A devolução de valores do FGTS, depositados na conta vinculada do trabalhador, será objeto de norma regulamentar do Conselho Curador e do agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 10º. O produto da arrecadação de que trata o parágrafo 3º será centralizado na Caixa Econômica Federal, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 11º. A Caixa Econômica Federal, com base nos elementos identificadores do recolhimento, disponíveis no sistema de que trata o caput deste artigo, transferirá para a conta única do Tesouro Nacional os valores arrecadados dos tributos e das contribuições previstas nos incisos 10, 12 e 13 do caput do artigo 30, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 12º. A impossibilidade de utilização do sistema eletrônico referido no caput será objeto de regulamento, a ser editado pelo Ministério da Fazenda e pelo agente operador do FGTS, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013. Parágrafo 13º. A sistemática de entrega das informações
contribuições e recolhimentos de que trata o caput poderá ser estendida pelas autoridades previstas no parágrafo 1º para o produtor rural pessoa física de que trata alineado o inciso 5 do caput do artigo 12, incluído pela Lei nº 12.873, de 2013, parágrafo 14. Aplica-se às informações entregues na forma deste artigo o disposto no segundo do artigo 32 e no artigo 32-A,